Todos, bom dia. Rui Aspas, canal oficial Meeting Portugal no YouTube. Esta é a segunda e última parte do vídeo relacionado com teletrabalho, home office ou trabalho remoto. Já tínhamos visto e referido no vídeo anterior que há empresas que nesta altura a maior parte delas foram apanhadas num turbilhão relacionado com os seus processos de desenvolvimento de negócio, que as obrigaram a adaptar o modelo que tinham, muito tradicional, e à força, por circunstância, por via das necessidades, tiveram que adotar um regime sobre o qual não tinham qualquer experiência e método produtivo, que é o teletrabalho, o trabalho remoto. Pessoalmente, gosto mais de designar por trabalho remoto. Portanto, essas empresas, fiz referência que são as que estão a ter mais dificuldades em adaptar a esse regime, embora ele já exista há alguns anos e em poucas empresas, são muito poucas empresas que já vinham implementando esse processo, e essas não estão a ter dificuldades absolutamente nenhumas e até vão ser mais reforçadas. No vídeo anterior eu tinha dado uma dica sobre como as empresas que estão a passar por essas dificuldades podem de facto construir e começar a implementar, mesmo pós-Covid, esses métodos que as vão conseguir sustentar no mercado e até torná-las muito mais concorrenciais e, quem sabe, transportá-las para a vanguarda do mercado. Mas para isso vão ter que ver a primeira parte do vídeo relacionado com o teletrabalho. Dei uma espreita dela. Aqui, outra dica que eu quero partilhar é que para essas empresas que têm grandes dificuldades e que não estavam muito familiarizadas, muitas vezes por culpa própria, porque teimavam, que resistiam à mudança e resistiam ao facto de olhar para o regime de trabalho remoto ou home office como um bicho-papão do mercado de trabalho e que não funcionava de maneira nenhuma. O que se vem a provar em diversos estudos que é precisamente o contrário, porque os trabalhadores ficam mais motivados, os resultados aumentam e, obviamente, a empresa consegue gerar mais receitas. E com isso reinvestir também noutras áreas muito essenciais para o desenvolvimento da própria organização. Aqui neste vídeo, nesta segunda parte deste vídeo dedicado ao teletrabalho, ou trabalho remoto e ao home office, no que no fundo acaba por ser a mesma coisa, mas eu abordo as três questões, os três termos, porque, enfim, há quem se familiarize com cada um destes três termos. Há quem esteja mais familiarizado com o termo teletrabalho, outros com home office e outros, uma larga maioria, já começa a estar familiarizado com o trabalho remoto. Bem, outra dica é para as empresas que estão a passar nesta altura por grandes dificuldades em adaptar esse método de trabalho, para mapear, ou seja, para fazer um registro das vantagens e desvantagens da aplicação deste método. Porque, tal como em tudo na vida, o teletrabalho não é só maravilhas, também tem as suas desvantagens, mesmo nas empresas que já vinham implementando esses processos. Portanto, outra dica é fazer um registro das vantagens e das desvantagens que encontraram durante esta fase, principalmente para aquelas empresas que não estavam de todo com o teletrabalho implementado com o trabalho remoto. As outras que já estavam já conhecem as vantagens e desvantagens e, portanto, aqui o truque, entre aspas, é passada esta fase pós-Covid, quando começarmos a regressar gradualmente à normalidade, essas empresas que não abandonem os métodos que estão a implementar ou pelos quais foram forçadas a implementar e tirem partido das desvantagens, corrigindo essas mesmas desvantagens e aprimorando os processos ao longo do tempo em que estiverem no mercado. Isso vai permitir, de facto, que as empresas tenham uma outra abertura e que ganhem uma nova mentalidade empresarial. Já para não falar, obviamente, que em termos de resultados, em termos de motivação, em termos de incremento produtivo, estas empresas vão ficar a ganhar no mercado de trabalho. Outra das dicas que se pode dar, que eu posso dar relativamente a essas empresas que estão a ter grandes dificuldades, é continuar este processo de implementação, mas numa fase em que a normalidade irá regressar aos poucos, adotar passo a passo,
ou seja, adotar processos, não implementar tudo ao mesmo tempo, porque aí já não vai haver aquela necessidade, aquela obrigação de continuar a elaborar por força das circunstâncias, mas aos poucos perceber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, e o que correu menos bem corrigir, portanto faz parte também do processo de desvantagens, da mapeação que foi feita, e trabalhar essas menos-valias, essas desvantagens em conjunto com a equipa que faz parte da empresa. Portanto, envolver todos os colaboradores dentro da mesma organização, no sentido de começar aos poucos a implementar esses métodos produtivos, esses métodos de trabalho, esses regimes, para que a empresa possa fazer parte da linha da frente daquelas empresas que olham para o futuro a longo prazo e não só no curto e no médio. Portanto, estas eram algumas das dicas. Existem outras. Existem relativamente, obviamente, a parte das vantagens. Se calhar, uma das grandes vantagens para a entrada patronal prende-se com, entre aspas, o controle da assiduidade ou pontualidade do trabalhador. Há sistemas que, mesmo à distância, as empresas conseguem implementar para que o trabalhador dê entrada mesmo a trabalhar a partir de casa, sistemas informáticos fiáveis, enfim, inclusive neste período há diversos webinars que podem consultar sobre como liderar equipas em trabalho remoto. Portanto, essa talvez seja a maior dificuldade ou uma das grandes vantagens do trabalho feito a partir de casa, mas aqui o importante é que a empresa, acima de tudo, confie no trabalho que vai ser feito pelo colaborador e confie que aquela tarefa vai ser de facto executada. E, portanto, nesse sentido, não há que ter medo de arriscar, não há que ter medo de implementar esses processos, porque ganha a empresa e ganha o colaborador, e estou certo e seguro que essas empresas que continuarem a apostar no trabalho remoto, teletrabalho, home office, vão sair muito mais fortalecidas e vão ganhar cada vez mais escala e cada vez mais mercado. Espero que tenham gostado destes dois vídeos, da primeira parte e da segunda relacionado com o teletrabalho. Volto brevemente com um novo vídeo para o canal do Meeting Portugal no YouTube. Subscrevam o canal, ativem o sino das notificações para ficarem a par dos últimos vídeos em exclusivo. Então, até lá, fiquem em casa, protejam-se e tudo de bom.